Eu me chamo Maria Terezinha de Lima, nasci no dia 8 de novembro de 1949, no estado de Santa Catarina, na cidade de Lebon Reis. Tive uma infância muito gostosa, criada em uma fazenda dos meus avós, que são os pais do meu pai. Eu não tive a oportunidade de conhecer minha mãe. Fui criada por meus avós até os 7 anos e depois fui para o colégio interno, onde eu fui estudar até os 12 anos. Tive uma infância feliz na fazenda. Enquanto criança achava que tudo era perfeito, era muito gostoso. À medida que eu fui crescendo, entrando na pré-adolescência, eu fui entendendo a pressão da sociedade, a pressão de todos os fatos que me cercavam, e aí a vida se tornou com gosto amargo. E eu comecei a me sentir como se fosse uma árvore no deserto, com todos os ventos e tempestades que o mundo oferece, e eu não tinha aonde me esconder. Eu tinha que me segurar nas minhas próprias raízes para me colocar diante de tanta diversidade, como gente, como ser humano, que foi muito difícil. Aos 12 anos eu vim para Brasília. Bem, chegando a Brasília, vim morar com os meus tios, aqui em Taguatinga. No começo estava tudo muito bom, era muito difícil porque a gente foi morar numa casa que não tinha água nem luz, com três crianças, e eu tinha 12 anos. Eu tomava conta das 3 crianças para os meus tios trabalharem. Eu cuidava das crianças o dia todo, levava no pediatra, trazia, dava os remédios, chorava de noite, era eu que tinha que levantar para cuidar. E 5 horas da manhã eu tinha que estar no ponto, com café na mesa, sem nunca ter aprendido a fazer café, nem fazer comida, porque quando eu era criança não tinha essa necessidade de fazer, e quando eu vim para Brasília, tiveram que colocar essa necessidade para mim, e eu tive que aprender a fazer sozinha. Porque a minha madrinha, minha tia, só falava assim: hoje eu quero estrogonofe para o almoço. Eu não sabia nem por onde começava o estrogonofe. Se ela chegasse na hora do almoço, as crianças tinham que ter todas banhadas, sentadinhas na mesa, os que já sentavam à mesa, esperando eles chegarem para almoçar, e tinha que ser estrogonofe. Não tinha água, tinha que tirar água da cisterna com a lata de 20 litros, sem saril, sem nada, só na corda, na minha mão, com 2 crianças correndo à minha volta, na beirada do poço. 3 crianças, porque eu era criança também. A feira era eu que fazia, tinha tempo marcado para vir na feira a pé e voltar a pé. Eu tinha que fazer isso tudo sozinha. Um dia eu levei as crianças ao pediatra. O pediatra perguntou para mim: essas crianças não têm mãe? Eu falei: tem, mas está trabalhando. Fala para ela vir aqui. Porque eu não tinha tempo nem de pentear meu cabelo direito. Muitas coisas eu tinha para fazer. E quando ela chegava em casa, se tivesse um brinquedo no chão, aquele brinquedo sobrava na minha cabeça. O meu tio, quando eu não passava as camisas dele satisfatórias, uma ruguinha que ficava, ele pegava, amassava tudinho e jogava em cima do sofá, para mim fazer tudo de novo. Nesse período de Brasília chuvoso, que chovia 30 dias, 40 dias sem parar. 3 crianças usando fralda de tecido, 2 adultos trabalhando e eu lavava essas roupas na mão.
tirando água da cisterna. E lavava de dia e secava de noite no ferro as fraldas dos meninos, pijaminhas. E no ferro de brasa de carvão. E se não tivesse fralda suficiente para passar a noite, sobrava para mim. Quando eu completei 14 anos, o meu avô faleceu lá em Santa Catarina e a minha tia teve que viajar para resolver os problemas de inventário, essas coisas. E eu fiquei com as 3 crianças, porque não dava para viajar todo mundo, financeiramente ia ficar muito caro. E meu tio, segundo ele, não pôde se ausentar do trabalho e tal. Aí eu fiquei com as crianças, como sempre, e ele trabalhando. Quando foi um dia, ele armou uma doença, sei lá, um negócio. Eu estava dormindo já quando ele chegou e me acordou, dizendo que estava passando mal e tal. Aí eu levantei para tentar dar assistência quando eu estava fazendo esse tipo de coisa, dando um chá para ele, negócio. Ele tentou me violentar. Eu reagi e, graças a Deus, as crianças acordaram com barulho. E aí ele não pôde realizar o intento dele. Mas, em compensação, ele me deu uma surra que eu tenho cicatriz até hoje. Tanto interiores como físicas. Mas, graças a Deus, eu estou aqui. Depois disso, eu decidi que tinha que sair daquela casa. Mas ir para onde? Eu não conhecia ninguém. E a minha tia falava que eu tinha que aceitar qualquer situação, porque ela tinha cuidado de mim quando eu era criança, porque ela tinha lavado as minhas fraldas, e que eu tinha que aceitar qualquer situação imposta por ela. E eu pensava no meu coração, não. Aí quando eu completei 15 anos, no dia que eu fiz aniversário, me deu uma surra com borracha de pneu. E aí a minha tia perguntou o que é que eu queria da vida. Aí eu falei que eu queria ir embora daquela casa, porque ela tinha me tirado do colégio onde eu estava estudando, que eu tinha minha vida organizada, estudantil, e depois que eu vim para Brasília, não tinham me colocado na escola, não tinha oportunidade de estudar. Aí fomos procurar um colégio, mas o enxoval era caro, aí ela falou que não ia fazer aquele gasto comigo de jeito nenhum, que eu não merecia. Aí encontrou a dona Neiva, dona do orfanato aqui em Taguatinga, aí falou para mim, se quiser ir lá ver se ela te quer, eu te levo lá. Aí jogou o endereço lá e falou, se você quiser ir lá, pode ir. Aí eu peguei o endereço, fui lá, conversei com a dona Neiva. Aí ela falou, para você ficar aqui, precisa vir do seu responsável vir te trazer. Aí eu voltei para casa e falei para ela, a dona Neiva falou que me aceita lá, mas a senhora tem que ir lá. Aí ela falou, então pode arrumar suas coisas que eu vou te levar. Eu arrumei, me deu uma mala velha lá para mim colocar as minhas roupas, as minhas coisas, eu coloquei. Quando chegou lá no orfanato, ela mandou que eu despejasse as minhas roupas, as minhas coisas, em cima da cama que foi indicado que seria onde eu iria dormir.
fez questão da mala velha, que nem chave tinha, uma mala bem velha mesmo, e levou de volta. Quando eu cheguei lá no orfanato, graças a Deus, fui bem recebida. Como a gente, depois eu aprendi que eu passei a ser responsável por receber as crianças, por entregar as crianças de volta aos parentes, aos pais, quando elas chegavam lá. E eu que fazia todo o trabalho de assistência social, eu levava no médico para consultar, eu levava elas na escola, ia buscar, fazia as matrículas, eu me tornei a pessoa responsável por essas crianças, para elas irem para a escola, para elas voltarem. Todo o problema que tinha na escola eu que resolvia, tudo era eu. E assim, eu passei ali quase 3 anos da minha vida. Fui noiva 2 vezes, a segunda vez foi com o meu marido mesmo, com quem eu me casei. E aí, aonde estava tranquilo, que ali no orfanato eu realmente aprendi a viver. Conheci a vida como era, tive vida social. Voltei para a escola, recomecei a estudar. E a vida caminhava. Quando eu conheci o seu Zé Vicente, ele no começo, que ele me conheceu, ele me ajudava com material escolar, com as coisas que faltavam. E eu fiquei tão empolgada com aquilo, porque eu encontrei alguém que ia me dar apoio para mim continuar estudando. Nós nos casamos no dia 26 de outubro de 1967. Um ano depois eu já era mãe do meu filho mais velho. Depois que meu filho nasceu, com 6 meses mais ou menos, é que ele começou a mostrar as garras, quem realmente ele era. E aí foi onde começou o meu tormento, o meu suplício. Por várias vezes eu fui ameaçada de morte. Uma das vezes eu tive com a minha sepultura aberta do meu lado. Eu não podia sair de casa sozinha, eu não podia conversar com a vizinha, eu não podia conversar com as meninas lá do orfanato, onde eu morei 3 anos. Eu não podia ter amizade com ninguém. Onde ia, era só junto com ele. Se ele chegasse em casa e tivesse uma amiga, uma vizinha lá em casa, era motivo de briga. Ele fazia coisas horrorosas na frente das pessoas. E aquilo foi cada dia mais piorando, piorando. Ele tentou me matar por 3 vezes. A terceira vez eu tive com a sepultura aberta. Depois de algum tempo, fiquei sabendo que ele tinha contratado até pistoleiros para me matar. Quando veio meu segundo filho, no período que eu estava grávida, ele ficava um anjinho, pãozinho. Depois que a criança nascia, ele virava um monstro. Minha vizinha um dia falou para mim, se fosse você, tinha um filho a cada 9 meses. Porque ele fica irreconhecível quando você está grávida. Quando você ganha o neném, ele se transforma em outra pessoa. Aí eu falei para ela assim, eu tenho um filho de 9 meses e quem vai botar comida para essas crianças na mesa? Porque ele não se preocupava com isso. E eu fui pensando e pensando e pensando como é que eu ia sair daquela situação, porque ele era um homem muito bem quisto na cidade, conhecido do juiz ao faxineiro. E eu não tinha profissão, eu não tinha estudo, eu não tinha parente, eu não tinha aderente, eu não tinha uma folha para ficar debaixo. Como muitas vezes eu conversei com Deus e falei, Senhor, o passarinho tem a folha das árvores para ficar debaixo na chuva e eu não tenho nada. E tenho uma responsabilidade muito grande, 2 filhos para criar. Como é que eu vou sair dessa situação? Até que o Senhor começou a abrir portas e foi me mostrando como é que eu ia agir. Me deu muita sabedoria para suportar muita coisa e sair fora. Até que um dia ele arrumou uma outra mulher, ela ficou grávida
E esse foi o gancho que Deus me deu para mim sair com dignidade daquela situação e com um pouco mais de apoio da sociedade, das pessoas que me rodeavam. Passei um mês fora de Brasília fugindo, que ele falou que me dava 24 horas para mim voltar para ele, senão ele ia me matar. E eu peguei meus 2 filhos e decidi que era em Brasília que eu tinha que criar meus filhos, porque aqui a cidade é mais democrática do que na minha região. Na minha região existe muito preconceito, muito conservadorismo, as pessoas são excelentes, são acolhedoras, mas a mulher divorciada naquela época não era aceita de forma alguma na sociedade, nas escolas, e eu não queria o mesmo fim para meus filhos. E aí eu comecei a trabalhar de tudo que aparecia. Não tinha profissão. Os amigos dele, que eram contadores, que era a única coisa que eu sabia, era ser auxiliar de escritório. Tinham medo de me dar o trabalho, porque se eles me dessem o trabalho, ele ia lá e fazia escândalo, e era terrível. Aí fui, me profissionalizei um pouquinho mais, fiz uns cursos no Senac, no Senai, no Sesc, e aí comecei a entrar no comércio. Trabalhei em várias áreas no comércio. E assim foi indo. Quando eu faltava no comércio, ia para o tanque, lavava roupa, faxineira, qualquer trabalho que aparecesse. Até vender flores eu vendi. Mas o sustento dos meus filhos. O Senhor Deus não deixou faltar. Por as várias vezes tive que alugar casa junto com outras pessoas, outras famílias, para não deixar meus filhos sozinhos, porque eu não tinha o dinheiro suficiente para alugar um lugar. E assim eu fui galgando, trabalhando e educando meus filhos, com eles a tiracolo. As ameaças dele continuavam, até que um dia eu fui no advogado, e o advogado fez ele assinar um documento lá na justiça. Como ele era advogado, ele sabia o que ele estava assinando e sabia a força que aquele documento tinha desse período. Aí ele ficou mais tranquilo, mas não deixava de colocar pessoas atrás de mim, me seguindo, me ameaçando. E eu convivi com isso durante muitos anos da minha vida, mais de 15 anos. E com isso as crianças foram crescendo, e aí ficou bem mais fácil. Na época que a gente ainda estava junto, numa das brigas, eu estava de resguardo de Venise ainda. Me deu um murro, quebrou todos os dentes da minha boca. E eu fui parar na emergência, quebrou o maxilar. Ele ficou 4 dias preso por conta desse acontecimento. Aí ele ficou 3 anos sem beber, tranquilinho. De repente, ressurgiu o monstro dele de novo, e aí começou tudo de novo. E nesse período foi que eu decidi que realmente não dava mais. E a perseguição continuava. Até que eu ficava naquele amiga larga, vai e volta, aquele inferno. Até que um dia, quase que acontece pior lá em casa. Chamei meus 2 filhos, falei para eles: sei que vocês gostam do seu pai, ele é seu pai, mas nós não podemos continuar vivendo assim. De hoje em diante não tem volta mais. Se tiver água a gente bebe, se não tiver dorme com sede. O que nós tivermos vai ser nós 3 juntos. E aí foi onde eu consegui me separar dele de uma vez, porque com o documento que ele tinha assinado na justiça, dizendo os horários que ele podia visitar as crianças, e que ele não podia ir na minha casa meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, perturbando a paz, eu consegui, com a graça de Deus, reter aquela fúria dele contra mim. E com o passar dos anos,
Ele foi, acho que, criando dentro da cabeça dele que não dava mais e eu consegui criar os meninos, até que ele encontrou uma pessoa na vida dele que resolveu se casar e ele aceitou o divórcio, que eu já tinha dado entrada no divórcio. Durante muitos anos ele se negava a assinar, ele ia no hospital e trazia atestados e um monte de coisa para provar que ele não tinha condições de sobreviver sozinho, que eu precisava cuidar dele. E era toda aquela coisa muito pesada para mim. Mas eu agradeço a Deus que eu consegui colocar meus filhos adultos, lógico, com muitas sequelas, com muitas machucaduras, porque a vida não foi fácil. Mas hoje são cidadãos de bem, graças a Deus. E foi pela graça e a misericórdia de Deus que eu consegui. E hoje eu me sinto realmente vitoriosa, porque passei por todas as coisas que eu passei, e hoje eu olho para trás e vejo que realmente eu não passei sozinha. Eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu não tinha aderente nenhum em Brasília. Deus foi meu pai, meu marido, meu companheiro, meu orientador, meu aconselhador, meu protetor. E hoje eu posso ter a oportunidade de curtir meus netos, porque muitas vezes eu chorei, olhando meus filhos dormir e pensar, meu Deus, eu não vou ter condições de ver esses meninos nem grandes, porque eu tinha medo de morrer no caminho. Mas graças a Deus eu consegui, hoje eu posso curtir meus netos e a saúde que me restou ainda dá para curtir meus netos um bom tempo e ajudar minha filha um monte de coisa que eu ainda posso fazer. Mas o que eu queria dizer para qualquer pessoa que esteja enfrentando esse problema, é que esse problema ele foi ontem, tem 50 anos já que eu passei por isso, e ele é hoje presente, e nesse instante está acontecendo esse tipo de coisa na vida das pessoas. Quer dizer para as mulheres que estão enfrentando esse tipo de problema, que hoje a lei favorece, hoje tem várias leis que protegem, hoje existem programas políticos, programas nacionais que protegem as mulheres. Na época que eu passei por isso, eu não tinha nada disso. Eu cheguei na delegacia, encontrei um delegado que falou, não, isso não pode acontecer com a senhora, mas foi um delegado. E também na justiça eu encontrei um juiz e um advogado que tomaram as minhas dores e que conseguiram criar uma brecha na lei para me proteger. Mas hoje não, hoje é o contrário, hoje tem vários programas, várias coisas. A justiça hoje tem, olha, tem a Lei Maria da Penha e outros instrumentos que ajudam as mulheres. A gente não pode desistir, não pode desanimar, porque se eu não tivesse lutado, com certeza hoje eu seria um número na estatística. E eu hoje sou um número diferente. Eu sou vitoriosa, sou um coração valente. Nessa luta que é uma luta diária, de todas as mulheres. Eu acho que as pessoas não podem se calar. Tem que enfrentar, tem que lutar, porque uma hora a gente chega lá. Eu me sentia como se fosse tivesse em alto mar, num barco rachado, só com a banda, sem remo, sem nada. Mas eu consegui chegar na praia. E não morri na praia. Eu cheguei na praia e pude curtir o sol da praia, que é a liberdade que a gente tem na vida. De poder olhar para trás e saber que a luta já passou, que sem luta não tem vitória. E é muito bom poder curtir a vitória, de se sentir realizada, de saber que aquilo que a gente tinha para fazer, a gente fez. E evitou tragédias muito maiores, como tantas tragédias que acontecem. Tantas mulheres mutiladas, tantas mulheres mortas, tantos filhos sem mãe, sem pai. Por quê? Porque a mãe morreu e porque o pai fugiu. E aí?
como é que fica? Então, a gente tem que lutar. Lutar e lutar sempre. Não descansar enquanto a gente não conseguir atingir o objetivo, que é chegar na praia e poder ficar de pé e olhar o mar e dizer muito obrigado por você ter me ajudado a chegar até aqui. Então, a minha mensagem é essa. Não desanime. Tem que procurar a vitória todos os dias. Mesmo que tem dias que o sofrimento está tão pesado que a gente não consegue nem levantar o pé do chão, nem a cabeça, para olhar para o céu, nem para ver a cor do sol. Mas a gente não pode desanimar. A gente tem que lutar, enfrentar mesmo, com coragem, com força, porque senão a gente não vai conseguir realizar o sonho da gente, que é ver os filhos grandes, ver os filhos crescidos, ver os filhos formando a vida deles, porque é uma recompensa muito boa. E é essa a mensagem que eu queria deixar. Não desanime, porque não tem vitória sem luta. Se você não luta, você não tem vitória. Então a vitória não vem de graça. A luta, ela vem às vezes até sem a gente nem chamar. Mas a vitória só vem depois de vencida essa luta que chegou na sua porta sem você chamar. Aí sim, aí você vai curtir essa tão sonhada liberdade que é poder olhar para trás e dizer venci. Essa é a minha mensagem.